e nós detectemos que tempo é esse de Deus que nós estamos vivendo. E é isso que nós vamos falar. Qual tempo é esse? Que tempo que você está vivendo com relação ao tempo de Deus? Você sabe qual é este tempo na sua vida? Tempo de Deus? Você sabe qual é o tempo de Deus no planeta? Você sabe qual é o tempo de Deus na igreja? Você sabe determinar isso? Se você buscar com afinco, se você estiver andando de fato na presença de Deus, você vai discernir esse tempo. Amém? Agora, olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, quando fala que nós podemos sim discernir o tempo. Amém? Amém, amados? Amém. Vamos lá. E agora vai ser a tela engatilhar lá. Mas abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 até. Ok, está lá. Quem guardar o mandamento, a palavra, ou praticar a palavra, que é isso que quer dizer, não experimentará nenhum mal. Amados, veja bem, a pessoa que pratica a palavra não experimenta o mal. É o que está dizendo e é verdade. Amém? Amém? E essa pessoa com certeza vai discernir o tempo de Deus, porque fala o seguinte: e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Na minha tradução diz o tempo e o modo, que é a mais correta. Tem outra tradução aí? Porque é essa misericórdia. Hã? O coração do sábio vai discernir o tempo. Ah, esse. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Olha o que está dizendo aí. O tempo e o modo do quê? O tempo e o modo de Deus. Aquele que tem a sabedoria de Deus, ou que pediu a sabedoria de Deus, que buscou a sabedoria de Deus, ele vai entender os tempos exatos de Deus, onde coisas que Deus já planejou antes dos tempos eternos, e que está dito muitas coisas na sua palavra, ele vai compreender o tempo que vai se cumprir isso. Está entendendo isso, amados? Você pode saber sim. Deus, escute o que diz lá em Amós capítulo 7, versículo 3. Amós capítulo 7, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 7. Bom, é capítulo 3, versículo 7. É o seguinte, diz assim, que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E hoje todos podem ser profetas. Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Eu digo, sobretudo de profetizar, 1 Coríntios capítulo 14, 1. Ele está dizendo, busque o poder profético que você vai entender os tempos de Deus, amém? Porque estamos vivendo tempos difíceis aí no mundo, mas é o seguinte, nós precisamos discernir o que está acontecendo espiritualmente falando. E aqui fala que nós podemos discernir o tempo e o modo de Deus, amém, amados? Agora, ponha lá, Daniel capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz aí. Vamos dizer algumas coisas fortes, mas que vão te erguer nesse sentido. Amém? Você está aí, né? Aleluia. Você se alimentou bem na hora do almoço? Porque nós vamos entrar num jejum a partir de segunda-feira. Mas é de legumes. Você vai poder comer muita coisa. Não fica preocupado. E 21 dias, você vai poder comer feijão, batata, mandioca, cenoura, ervilha, vagem. Que muita gente não gosta de vagem, eu gosto de vagem. Ah, não, quiabo, né? Que muita gente não gosta. Abobrinha, chuchu, verduras e por aí vai, sucos, frutos. Amém? Você não vai passar fome. Você não vai comer manjares, essas proteínas, carne, peixe, queijo e por aí vai, e afins. Pizza, não vai se lambuzar na pizza, não. Mas é um jejum que até vai te fortalecer. Sobretudo vai fortalecer o teu espírito. Amém, amados? Amém. Aleluia. Lógico, é isso que importa. Para nós discernirmos muitas coisas de Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações. Na minha tradução diz, é Ele quem muda o tempo e as horas. E aí? Você vai dizer que não? Olha o que está dizendo. Glória a Deus. Deus muda o nosso próprio tempo e as nossas próprias horas, para Ele estabelecer através de nós tudo aquilo que Ele planejou. Ele pode mudar o tempo, o teu tempo, para outras coisas, se você buscar. Ele faz isso. O coração do rei está nas mãos do Senhor, e como ribeiros de água, Ele inclina para onde Ele quer.
Ele quer inclinar o teu coração, porque nós somos os reis, somos filhos, somos príncipes, somos reis. Então ele quer inclinar o teu coração para aquilo que ele tem determinado, que é bom, perfeito e agradável. E a tua vontade não é boa, não é perfeita e não é agradável. Nem se compara com a vontade de Deus. E quantas vezes nós estamos andando só segundo a nossa vontade? E andando, dando volta em torno de nós mesmos, buscando saber só o nosso tempo terreno, como eu falei para você, o que diz no livro de Eclesiastes, que é aflição, correr atrás do vento, é dor. Por isso, vou dizer uma coisa, por isso que tem muita gente doente, que só busca viver o seu tempo terreno, ansioso, preocupado, estressado, doente. Quantas pessoas estão deprimidas porque estão vivendo só dentro do seu tempo? Estão só preocupadas com o seu tempo. E os dias vão passando, vão passando, vão passando. A hora que ela for ver, ela já está lá no finzinho. E perdeu tanto tempo porque não buscou discernir os tempos de Deus. Então ela viveu a parte dos acontecimentos de Deus, amados. Amados, isso que eu estou falando é muito importante para você. Diga, é muito importante. Porque eu creio, a partir de hoje, você vai começar a entender os tempos de Deus. E o que ele está empreendendo neste tempo, na face da terra, na igreja. É através da sua igreja. Glória a Deus. Olha o que diz no livro de Salmo 90. Onde Moisés está falando do tempo aqui terreno, que é muito rápido, que é muito passageiro, que não é nada, mas no versículo 12 ele fala algo importante. Aleluia. Amém? Ok. Ele está dizendo, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Mas ele diz com relação a ele, na minha tradução, Senhor, me ensina a contar meus dias. Me insira. O que ele está dizendo é o seguinte, me insira dentro do teu tempo com relação aos meus dias aqui na terra. É isso que ele está dizendo para Deus. Para que alcance um coração sábio. Para que eu esteja dentro da tua sabedoria e eu saiba te entender e entender os teus tempos. Não só o meu, porque o meu aqui não é nada. Se eu andar através só do meu tempo, eu vou me perder e eu vou me distanciar de ti, eu não vou entender as coisas que tu queres fazer. Amém, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus. Esse negócio do tempo de Deus, porque tem determinados tempos que Deus quer que você faça determinada coisa. Tem tempos de Deus na sua vida que Deus quer que você fique quieto, calado e não faça nada. Como tem tempos que Deus quer que você dê os passos necessários, que você coloque os pés nas águas, que você caminhe, porque você está discernindo pelo Espírito. Amém? Agora, esse negócio dos tempos, o conhecimento dos tempos de Deus, era uma coisa tão importante. Israel sabia disso muito bem, porque Israel era um povo separado para Deus estabelecer os seus propósitos através daquele povo, que ele começou a separar desde Abraão. E era tão importante isso, que quando Davi assumiu o reino, Davi, como uma pessoa muito sábia, uma pessoa que buscava muito a Deus, que andava na presença de Deus, ele sabia que a tribo de Issacar tinha o dom do discernimento dos tempos. Põe lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Aleluia. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, mas essa tradução é uma benção. Os filhos de Issacar, entendedores dos tempos. Vou ler na minha. Dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos. Não é tremendo? Querido, põe outra tradução aí, porque senão eu vou parar de pôr aí, porque nós vamos nos perder um pouco. Mas é o seguinte, olha o que diz, eu vou dizer de novo. Dos filhos de Issacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, a tribo de Issacar tinha esse dom. Diga dom. E hoje, qual o dom para nós entendermos os tempos? Discernimento. E que muitas vezes, e muitos de nós, não buscamos isso.
E nos perdemos, porque estamos preocupados só com as nossas coisas. Amém? Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Em nome de Jesus? Então, vamos lá. Então, olha como era importante. E Davi, sabendo disso, falou, olha, tem a tribo de Isacar, então eu vou separá-la para que eles me digam, segundo que Deus conceder a eles, esse entendimento, qual o tempo que eu tenho que ir para cá, qual o tempo que temos que ficar aqui, aonde precisamos ir, qual o tempo da guerra que precisamos ter, qual é a direção, qual exatamente o tempo em que nós devemos fazer muitas coisas aqui na nação. Olha, esse homem foi muito inteligente, porque ele reuniu todas as tribos e deu função para cada uma delas. E Isacar deu, olha, vocês vão me dizer os tempos. Amém, amados? Agora, hoje, não existe só uma determinada pessoa que sabe, não. Ele dá para todos. Todos que o buscam. Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse negócio é muito, muito, muito importante. É o seguinte, teve um tempo que era o tempo da vinda de Jesus. Eu vou dizer sobre isso com mais precisão para vocês, mas Jesus, quando ele esteve aqui, muita gente, uma grande parte, ou a maioria, não entendeu que tempo era aquele. Porque eles estavam voltados para outras coisas e não compreenderam o tempo da visitação deles. Olha só o que Jesus teve que dizer. Abra em Lucas, capítulo 12, a partir do 54. Amados, o negócio foi tão sério. E muitas vezes nós estamos assim. Nós sabemos quando vai chover, porque vem a nuvem negra lá, não sei de onde. Oh, vai chover! Olha, precisa chover. Que vem um tempo de chuva, porque está muito calor. Olha, vai fazer sol amanhã. Vai fazer calor amanhã. As pessoas não falam muito isso. Verdade ou não? Acontece que muitos de nós só vivem em função disso. Olha, vai chover, vai fazer calor. Olha o que Jesus disse. Ele dizia também à multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E aí, 55. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Vai vir um ventinho lá, sul, e haverá calmaria. Vai ser uma brisa. 56. Hipócritas! Sabeis discernir a face da terra e do céu no físico, né? Olhando se tem nuvem, se não tem, se vai chover, se não vai chover. Como não sabeis, então, discernir este tempo? Porque o Messias estava lá. Cristo estava lá. O Cristo esperado por 2000 anos, porque o primeiro a receber essa promessa, a revelação, foi Abraão. E a partir de Abraão, Deus começou a formar um povo para ele. Então haveria o tempo que ele foi dizendo aos profetas. Mas quando chegou, por todos os sinais que haveriam de vir sobre o Messias, e que de fato estava acontecendo em Jesus, todos os sinais messiânicos, que eles deveriam entender, porque eram conhecedores profundos das Escrituras. Aqueles sábios entendidos da época, os escribas e os fariseus, eles sabiam, eles tinham isso na cabeça, porque eles estudavam as Escrituras todos os dias. Então eles tinham que saber que somente sobre o Messias que se operariam sinais e maravilhas que se operaram através de Jesus. Mas eles estavam preocupados com tanta coisa, com o orgulho deles, que não discerniram o Messias. Amados, impressionante isso. Ele teve que ser duro, falou, hipócritas, vocês sabem discernir os fatos físicos sobre chuva, sobre sol, sobre calor, mas não sabem discernir o que está acontecendo nesse tempo. Amados, nós nos perdemos muitas vezes dentro do nosso tempinho medíocre aqui. Ah, mas pastor, o que você está falando? Não, eu estou falando algo sério, amados. Porque nós só nos preocupamos com isso. O dia disso, o dia daquilo outro. Amados, como é importante você vir aqui e ouvir uma palavra que te levante. Que eu não vou alisar o pecador, isso eu não posso fazer. Quanta gente que está carregada de pecado e eu tenho que ficar alisando ainda, como eu tive que ouvir outro dia aí. Ah, mas coitadinho, não sei o quê. Meu, a pessoa está numa lama do pecado e não quer ouvir. E ainda também não quer ser confrontado. Como é que fazemos? Como é que a gente caminha assim?
Amados, nós estamos vivendo um tempo muito difícil com relação à própria igreja. Quantas pessoas estão perdidas nas igrejas? Quantas pessoas estão carregadas de pecados nas igrejas? Quantas pessoas que estão fazendo loucuras, aberrações nas igrejas? E quantas pessoas estão sendo ensinadas a fazer o que é errado? Porque só se fala, por exemplo, teologia da prosperidade, só se manifesta entretenimento, pirotecnia, evento disso, evento daquilo outro. E as pessoas estão andando em função disso, de teatro, de eventos. Eu não estou falando que um teatro do Espírito, algo que é dado por Deus, seja errado. Não, é tremendo pelo poder evangelístico. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo ministérios que só se preocupam com isso. E o povo está morrendo de fome, está morrendo de sede, porque não estão sabendo nem como caminhar diante de Deus. Estão todos arrebentados. Mas eu não quero que você seja uma pessoa arrebentada e que não conheça os próprios tempos de Deus, aquilo que Deus está fazendo, amados. De tão importante, porque muita gente vai ficar aí. Muita gente vai ficar para trás com relação ao que Deus vai fazer neste tempo. E eu vou te levar a esse entendimento, para você entender o que Deus, qual o tempo que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E aí aconteceu uma outra coisa. Quando Jesus está chegando em Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Ele chorou por eles. Ele chorou por aqueles sacerdotes, por aqueles escribas, por aqueles fariseus, porque ele também os amava. A palavra diz Jesus diz para nós amarmos até os nossos inimigos. Amarmos até aqueles que falam mal de nós. Orarmos para aqueles que nos perseguem. Então ele os amou. Ele manifestou o verdadeiro amor de Deus através do ministério dele, da salvação. E quando ele estava diante de Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, ele chorou sobre Jerusalém. E disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quisestes. Vamos lá, abra em Lucas capítulo 19, 44, você vai ver o que ele disse. Quando ele entra em Jerusalém, mas antes ele chora sobre Jerusalém, ele chora por eles. Lucas 19, 44. Deus é bom, amém? Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu não comecei a pregar ainda, fica calmo. Falando sério, vou pregar daqui a pouco. Amém, amados? Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu desejo, eu oro um por um a cada dia. Enche o fulano com o Espírito Santo. Pai, que ele seja levantado, Senhor, que ele comece a discernir esse tempo e que nós caminhemos juntos, de acordo com o que o Senhor preparou para esse tempo. E nós vejamos uma glória maior, Pai. Não fique preocupado pelo momento, às vezes, de aperto, de tribulação, amados. Isso não é nada diante do que Deus preparou. Não é absolutamente nada, não olha para isso. Mas avance, continue avançando, amados do céu. Olha para aqueles que estão sendo perseguidos, mortos, igrejas devastadas, igrejas incendiadas, pessoas que estão nos cárceres, por exemplo, na Coreia do Norte. Quantas centenas e milhares de cristãos estão nos cárceres lá da Coreia do Norte, e muitas vezes nós estamos preocupados com uma contazinha para pagar. Senhor, olha para isso, começa a olhar para essas pessoas quando vier um dia de aperto, um dia de tribulação, porque nós passamos por isso. Mas entenda que o tempo de Deus é muito mais importante que esse tempo aqui da terra. Amém, amados? Aleluia. E te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Understand? Olha o que ele falou. Vocês não conheceram o tempo do que está acontecendo. Olha, eu, Messias, o Filho de Deus, o Redentor que vocês estavam esperando, entrou aqui, entrei em Jerusalém. Eu vim para manifestar a glória do Pai, a glória de Deus. Eu vim para restaurá-los espiritualmente, para salvá-los, mas vocês não estão entendendo. Amados, Jesus, ele sofreu por causa disso.
Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Meu Deus. Amados, Daniel, como ele mesmo disse lá em Daniel 2:21, sobre que Deus muda os tempos e as horas nossas, para que nós entremos dentro dos tempos e das horas de Deus. Amém, amados? Tanto é isso, que Deus está nesse controle, que um homem orou, ele parou o sol no meio do dia, por causa de um dia todo. Ele não mudou aquele tempo, não mudou aquele dia, porque era necessário que aquele dia fosse mudado, para que Israel continuasse a ser vitorioso e conquistasse a terra prometida. Amados, Deus pode fazer parar o tempo só para nos dar a conquista. É verdade, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente sempre será. Mas Daniel, ele ficou tão intrigado que ele queria saber o tempo que Deus retiraria o seu povo da Babilônia, do exílio. E o que ele fez? Ele foi buscar nos livros. Abre em Daniel capítulo 9, do versículo 1 a 3. Ele entendeu esta importância. Isso é tremendo, essa passagem de Daniel capítulo 9, a respeito dos tempos de Deus. Daniel capítulo 9, de 1 a 3. Amém? Você está bem? Amém. Amém? Você quer continuar ouvindo sobre isso? Amém. Em nome de Jesus. Você vai chegar em casa, nossa, olha o tempo que eu estou vivendo e eu estou aqui perdendo tempo. Só com as minhas coisinhas. E não estou me importando com as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E uma das coisas que significa buscar o reino de Deus, significa entender os tempos de Deus, o kairós de Deus, buscar isso no teu coração. Isso faz parte do reino de Deus na sua vida. É isso que vai te levantar, isso que vai te erguer, isso que vai te empurrar ao conhecimento das coisas de Deus. Amém, amados? Amém. Meu Deus! No primeiro ano de Dario, tudo está relacionado ao tempo, né? Filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, versículo 2. Vai vendo o que ele fez. Ele começou a jejuar nesse tempo, orar por causa disso, porque será o tempo de Deus resgatar o povo que está na Babilônia e tirar do exílio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Ele foi investigar, ele foi escavar, ele foi procurar. Eu quero saber o tempo. Entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Opa, ali, olha, eu descobri aqui nos livros, fui lá nos rolos proféticos de Jeremias e entendi, descobri que são 70 anos o tempo que o povo ia ficar no exílio. Deus falou através do profeta Jeremias. Então, deixa eu ver, agora é o tempo. Porque ele descobriu, ele foi buscar. Eu te pergunto, que tempo é esse? Que tempo é esse que vocês estão vivendo e nós estamos vivendo? Você procurou saber em Deus? Você para falar preocupar é um pouco complicado, mas você teve um interesse de buscar isso. Porque com certeza muitos já vão se deitar pensando no que precisam fazer no dia seguinte. Ah, amanhã é o tempo de pagar aquela duplicata, é o tempo de arrumar aquele negócio no carro, é o tempo de ver não sei o que lá, mas espera um pouquinho. Entre dentro do tempo de Deus, que Ele vai te guiar dentro do teu tempo aqui, amém? Não vai ser você mesmo. O problema é que muitos estão se arrebentando é isso, que não buscam saber isso de Deus, e vão se atropelando, e vão andando de uma maneira complicada, conturbada, e se perdem. É tempo de coisas novas. É um novo tempo mesmo que Deus está preparando agora. A partir do ano passado isso começou já. Amém, amados? Amém. Eu não vou dizer o ano do Papa Gregório VI, que inventou que janeiro seria o primeiro mês do ano. Esquece isso. Esquece. Olha, no mês de fevereiro é carnaval, eu já vou programar a minha viagem. Vários dias na semana é dia de vir buscar a Deus. Sabia disso? São dias de vir buscar a Deus. Hoje não é dia de buscar a Deus, você não está aqui por isso.
É dia de banquete. É dia de banquete, é dia de pão. Não pão físico, mas pão espiritual. E quando Jesus estava pregando lá em Lucas, capítulo 14, levantou-se um homem lá, porque começou a ouvir coisas que ele nunca tinha ouvido. E de repente ele declara, olha, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele ficou extasiado com aquilo que ele estava ouvindo de Jesus, que ele nunca tinha ouvido, eram coisas dos céus. E de repente, Jesus fala uma parábola demais. Tinha os tempos precisos para ele falar as coisas, ele discernia isso, porque ele buscava, como homem, ele teve que buscar, isso que nós precisamos entender, amém, amados? E ele tinha que ser revestido sempre com as coisas lá do alto. E aí ele disse assim, ele disse uma parábola da grande ceia, olha, o pai de família, que é Deus, preparou a ceia e mandou seus servos chamar os convidados. Aquele servo é o Espírito Santo, amém, amados? Ele foi aos domésticos, aos da casa, aos convidados, aos da casa. E ele foi no primeiro e disse assim, olha, comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-lo. Olha, eu comprei um carro e eu quero sair no domingo, eu não quero saber de ir na casa do Senhor. Eu vou te falar um negócio que é forte, mas é isso mesmo. É isso que o povo de Israel fez lá quando saiu do Egito, vendo os sinais, prodígios e maravilhas de Deus, blasfemou, murmurou, contendeu com Deus. Eles estavam dizendo o seguinte, estou enfadado de ti, Deus. Estou cansado de ti. Quando as pessoas começam a perder o interesse de vir na casa de Deus, de ouvir a palavra, porque os seus interesses são mais importantes, eles estão dizendo isso de Deus. Eu estou enfadado de ti, Deus. Eu estou cansado de ti. É exatamente isso que estão dizendo. Não é outra coisa. Porque eles estão querendo ouvir comer o pão no banquete, comer o pão vivo. Você está comendo pão vivo aqui. São coisas que veio do Espírito Santo, que eu estou dizendo para você. Amém? Aí ele foi ao outro, tá bom, eu vou ao outro lá. Olha, a mesa está pronta, vem para o banquete. Porque é o Espírito Santo que incomoda as pessoas. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram incomodadas de virem hoje aqui, mas não vieram. Porque julgou que os seus interesses eram mais importantes. Esse negócio é sério. A palavra fala que a família da fé é muito mais importante que a própria biológica. Não estou dizendo que não seja biológico, mas ele diz que a família da fé é mais importante. Fazei o bem a todos os homens enquanto tiver oportunidade, mas principalmente aos da família da fé. Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Amém, amados? E aí ele foi ao outro. Esse outro que ele foi, ele disse assim, olha, está tudo pronto. Ele disse assim, me dê por excusado, porque é o seguinte, eu comprei um campo, eu preciso ir lá ver. Eu comprei uma casinha na praia, eu preciso lá ver, agora esse fim de semana eu vou correndo. Olha a palavra, que nada, eu vou lá. Vai ser legal, eu vou arejar minha cabeça, eu vou descansar. Mas você areja a tua cabeça quando você ouve as coisas de Deus. Porque no momento que você está ouvindo, está recebendo, é isso que está importando. Que vai te impulsionar amanhã, no dia seguinte. Amém, amados? Este é o tempo de buscar Deus. Este é o tempo. E é mesmo, aleluia. Louvado seja o nome do Deus vivo. Eu me dei por excusado, eu vou lá ver minha casinha. Eu comprei o carro, vou lá correndo experimentar. Aí ele foi ao outro, tá bem, eu vou lá no outro, quem sabe ele vem. Olha, tá tudo pronto. Eu me casei, me dei por excusado. Não estou dizendo que a pessoa não tem que ir para a lua de mel quando se casa, não estou dizendo isso. Mas esse casal que ele está se referindo, é que ele já foi para a lua de mel, só que ele já estava um tempo em casa, não tinha ido mais ouvir a palavra. Ele fala, olha, vamos lá. Olha, me dê por excusado, eu casei, não me importa isso agora. Importa o que eu tenho que fazer aqui. Deixa para lá. Aí o servo volta ao Espírito Santo e fala, olha, também não deu certo aí. Todos eles, não deu certo. Sai por aí, pega os aleijados, coxos, mudos, paralíticos, enfermos e traz para cá, hein? Aí eu me refiro aos últimos que são chamados, que serão os primeiros. Alô? Você está vendo um monte de pessoas doentes nas igrejas, amados. Estou falando sério, começar doentes espirituais. Espiritualmente enfermas mesmo. E a enfermidade espiritual atinge o físico, tá? Primeiro é o espírito, depois passa para o físico, para a alma. E vai destruindo. Por quê? Se afastou de Deus. Está virando as costas para o conhecimento. E aqui no Brasil, uma coisa que você pode ir, é legítimo. Você tem essa liberalidade. Você não é proibido como nos países que tem perseguição. Amém?
Ok. E aí ele fala, vai. Aí o Espírito Santo vai. E chega lá, ó, já trouxe todas aquelas pessoas. Tem mais lugar ainda? Tem mais lugar. Sai pelas ruas, pelos valados e traz todos que você encontrar, porque quero ver a minha casa cheia. Os últimos serão primeiros. É verdade, dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Daniel vai procurando saber, no versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rosto, jejum, um pano de saco. Eu vou jejuar porque eu quero entender o tempo. Eu vou buscar Deus. Ele começou a buscar, fez um jejum. Nós vamos jejuar, amém? Vamos jejuar, presta atenção nisso. Nós vamos jejuar e é muito sério que nós jejuemos. É muito importante, não é muito sério. É muito importante que nós jejuemos. É muito, muito, muito importante. Porque nós vamos estar mais sensíveis à voz do Espírito. E de repente vamos largar de nhenhenhé, de mimimi, vamos entender, olha, Deus vai fazer grandes coisas. E Deus vai fazer grandes coisas. Diga, Deus vai fazer grandes coisas. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Ele estava buscando o conhecimento do tempo, de Deus, resgatar o povo do exílio, mas de repente, como Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus revelou tempos muito mais importantes até do que o tempo de tirar o povo do exílio. Quando chega lá no versículo 21, vem um anjo falar com Daniel. Daniel, Deus te ouviu, e eu vim por causa disso, para fazer você entender sobre os tempos do Messias. Foi tão forte aquilo na vida de Daniel, que Deus, amados, você não tem ideia do que Deus pode te revelar quando você busca. Quando você se compromete em buscar a face de Deus, você não imagina. Deus pode levantar qualquer um que eu digo, levantar o mais humilde, para fazer entender o que Deus vai fazer. Assim como ele pegou Daniel lá, que estava lá como menino ainda, no reino lá na Babilônia, para revelar coisas a respeito do Cristo que haveria de vir. E ele revelou exatamente o tempo, porque ele disse, olha, daqui 483 anos, 69 semanas de anos, porque ele está falando semanas de anos. Daqui 69 semanas de anos, vai vir o Messias, ele vai entrar em Jerusalém. Amados, escuta isso que eu vou te dizer. Exatamente, a partir daquele dia que ele recebeu a revelação, se contou 483 anos. E exatamente depois de 483 anos, Jesus, naquele exato dia, Jesus entra em Jerusalém, recebido como rei de Israel, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Amados, exato. Diga exato, porque Deus é preciso. Glória a Jesus. E ele diz lá, ele vai entrar como rei, como Messias, e depois ele vai ser tirado. E depois que ele for tirado, vai restar uma semana para se cumprir as 490 semanas de Daniel. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, vai estancar, vai parar. Na 60ª semana, vai parar. E vai faltar uma semana. Que está faltando essa semana para se completar. Que vai ser a semana que depois que a igreja for retirada, Deus vai tratar com Israel. Mas nós não vamos estar mais aqui. Então vai ser essa semana. Ela estancou, esse tempo estancou. Então nós vamos discernir daqui a pouco. Que tempo é esse? Olha que precisão de Deus, amados. Como Deus quer se revelar a você de uma maneira que você nem imagina. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E isso se cumpriu exatamente, precisamente. Louvado seja o nome do Deus vivo. Agora eu quero te informar a respeito desse tempo. É o seguinte. Abra em Êxodo capítulo 12, versículo 1. É tão tremendo isso, que é o seguinte, o povo de Israel estava no Egito, 400 anos no Egito, amém? Vocês sabem da história, não preciso contar toda a história para vocês, vocês sabem exatamente que eles ficaram escravos 400 anos, mas Deus já tinha prometido a Abraão o tempo
que resgataria. Ele disse o tempo para Abraão, olha, serão 4 gerações. Naquele tempo a média eram 100 anos. Então ele estava dizendo, daqui 400 anos, Abraão, depois de 400 anos, melhor dizendo, eu vou retirar o meu povo do Egito, com sinais e prodígios, e com grandes riquezas. Diga grandes riquezas. Mas não fica pensando muito nisso. Amém? Grandes riquezas, mas não fica pensando muito no material. Porque o material advém da tua posição no espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas Deus ia fazer algo com aquele povo. Veja bem, o povo de Israel estava acostumado com o calendário egípcio. Tempo egípcio. De ver os deuses do Egito. O Deus da lavoura, que depois Deus foi destruindo cada deus do Egito, cada demônio. Por exemplo, o devorador, que foi aquela nuvem de gafanhotos que devastou a colheita e a lavoura do Egito. Vocês sabem disso. Foi uma das pragas. Ele estava derrubando o Deus da lavoura. O Deus da praga da lavoura. Ou o Deus da lavoura. Depois ele foi destruindo os deuses das trevas, quando eles ficaram 3 dias na escuridão, e por aí foi. Cada praga que houve no Egito era Deus derrubando cada deus do Egito. Está acontecendo coisas no mundo hoje. Amém? Deus está tratando com algumas coisas. Mas, quando chegou na última, que era que eles iam vencer o espírito da morte, mas esse espírito da morte, que era o deus Anubis no Egito, que eles adoravam esse deus. E o que aconteceu? Esse deus da morte, o Anubis, matou os primogênitos do Egito, por uma ordem de Deus. Mas os filhos foram guardados por causa do sangue que ele passou, o sangue do cordeiro que eles passaram, nos umbrais das portas de cada casa israelita, de cada família israelita. Amém? E aí, quando estava para acontecer isso, Deus chama Moisés e Arão e começa a falar com eles. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2, este mês agora, vos será o princípio dos meses e vos será o primeiro mês do ano. Vocês entenderam o que Deus estava fazendo? Olha, meu povo, eu estou tirando vocês a partir de hoje do tempo do Egito e colocando vocês dentro do meu tempo, do tempo que eu estabeleci para o meu povo. Aleluia! Não queira viver mais o tempo do Egito. O tempo do Egito é o tempo do mundo. É o tempo de toda essa tribulação, de você andar só em volta de você mesmo. Estão entendendo o que eu estou falando, amado? Isso é sério. Falou, olha, eu vou estabelecer um calendário novo para vocês. E vai ser a partir desse mês. Agora esse mês é o primeiro mês. E pronto, eu vou começar a estabelecer dias das festas do Espírito, das minhas festas para vocês. E todos os meses, os anos, que vão acontecer certas coisas, para vocês prosperarem, para vocês serem um povo cheio da minha presença, etc e tal, porque eu quero que vocês me revelem às outras nações, que revelem a minha glória às outras nações. Por isso eu estou mudando o tempo de vocês. Não é mais tempo do mundo, não é mais tempo do Egito, agora é o meu tempo. Amém? Mas é o seguinte, ia começar a acontecer o tempo da lei, diga tempo da lei. Mas até chegar a oficialização deste tempo da lei, ia ter um período que eu posso chamar de preâmbulo. Preâmbulo é um período como uma introdução para você entrar dentro do livro, não fala lá prefácio. Prefácio é como um preâmbulo. Então você está sendo preparado, então tem lá dizeres, palavras que muitos colocam, prefaciando o livro, para dizer o que vai ser o livro. Então a pessoa que lê aquilo, ela está preparada para entrar dentro do livro. Então Deus, ele faz isso, ele pega um tempo que antecede um evento dele na terra e te prepara. Então, olha, eu vou te preparar até que eu estabeleça um novo tempo que eu tenho preparado para você. Foi isso que Deus fez. Quando ele tirou o povo de Israel do Egito, onde houveram os maiores sinais, o mar se abriu. Amém? O mar se abriu. Veio a coluna de fogo, veio a coluna de nuvem, veio o maná, Deus tirou a água da rocha, instantaneamente Moisés tocou lá, e veio a água da rocha, instantaneamente, o povo viu coisas miraculosas, ele estava preparando o povo para entrar dentro de um tempo que ele estava preparando, que foi o tempo da lei, mas, apóstolo, não chegou lá, esse tempo da lei, a partir do momento que eles estavam no Monte Sinai? Não.
porque ali ainda eles iam construir o tabernáculo. Quando houve a administração da oferta, trouxeram ouro, prata, pedras preciosas, tecidos e muitas das riquezas que Deus tinha dado ao povo antes de sair do Egito. Sabe o que vai acontecer nesse tempo? Eu falei outro dia, vai haver transferência de riquezas. Amém? Sobretudo para você usar no reino. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? É isso mesmo. Então, até chegar lá, construir o tabernáculo, e depois de construído totalmente o tabernáculo, ia ser oficializado o tempo da lei, os sacrifícios, o próprio Pentateuco, que Moisés já estava escrevendo, ia ser a partir do tempo do término do tabernáculo. Então, ia ter um período chamado de preâmbulo. Amém? Amém. Muito bem. E assim foi. Aí, o que acontece? Deus estabelece o tempo da lei. Eles começam a entrar dentro do tempo da lei, que é o conhecimento do pecado, é todos aqueles negócios todos. Mas ia chegar o tempo do Messias, o tempo de Cristo chegar aqui. E aí nós vamos em Gálatas 4:4. Esse tempo da lei, eu posso dizer que deve ter durado 800 anos, mais ou menos. Desde que Moisés estabeleceu, 800 a 1000 anos. Era um período que ia durar para entrar num outro tempo. Amém, amados? Ok, aí chegou um período. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob o tempo da lei. Alô? Sob o tempo da lei, diga sob o tempo da lei. Para quê? Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo do tempo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha que tremendo. Quando abundou o pecado, quando foi a plenitude desse tempo da lei, Deus falou, é agora! Este o tempo, e enviou Jesus. Amém? Ok, muito bem. Aconteceu o que lá na frente? A dispensação do Espírito Santo. Diga dispensação. Diga. Isso ia significar que o Espírito Santo ia morar dentro de você. Ele ia morar dentro de nós. Como de fato está morando dentro de nós. É isso que ia acontecer. Algo extraordinariamente extraordinário. Deus habitar dentro de nós. Então ia acontecer o tempo da dispensação do Espírito Santo. Quando Jesus começa a pregar, mas haveria o preâmbulo. Qual seria o preâmbulo? 33 anos e meio. Até chegar esse tempo. Porque não chegou no tempo que Jesus começou a pregar. O tempo da dispensação do Espírito Santo, que é o último tempo de Deus aqui, chegou quando veio o Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Vocês estão entendendo que ali veio o reino. Ali efetivamente veio o reino dentro das pessoas. Amém ou não? Amém. Ok, é isso mesmo. Quando ele começou a pregar, diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. Dizendo, o tempo está cumprido. Digo, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha o que ele falou. O tempo está cumprido. O que está acontecendo, como ele diz, o que está acontecendo agora é um pequeno espaço, um preâmbulo, para aquilo que vai acontecer lá na frente. A vinda do Espírito Santo. A presença de Deus dentro de vocês. Que é o reino de Deus dentro de vocês, é isso que estava dizendo. Não estava acontecendo, não tinha acontecido, o reino de Deus ainda não estava dentro das pessoas, o Espírito Santo não estava dentro, mas ele disse assim, está próximo. Agora é um pequeno espaço de tempo para isso acontecer. Alô? Amém? E aí chegou o dia de Pentecostes e veio efetivamente o Espírito Santo dentro das pessoas. Mas houve um período. Assim como houve um período para o estabelecimento do tempo da lei, que eu acabei de falar para vocês, assim houve o período, a preparação, diga preparação. O que Jesus estava pregando a respeito do Evangelho do Reino, operando sinais, prodígios, maravilhas e sinais, era uma preparação para aquilo que ia vir. A nossa salvação, o que ele fez, foi estupendo, ele nos salvou, ele deu a vida dele pela nossa, foi para a cruz, ficou lá massacrado na cruz, levou os nossos pecados, levou as maldições, ressuscitou o terceiro dia,
E depois que ressuscitou, ainda ficou aqui preparando por 40 dias, porque diz a palavra que o que ele falou e o que ele fez durante os 40 dias que ele ficou aqui com o corpo ressurreto, foi falar a respeito do reino de Deus que ia vir. E ele falou a respeito do reino de Deus. Ele continuou a preparação. E aí aconteceu, veio. Só que fazem 2000 anos. Diga 2000 anos. 2 dias. 2 dias para Deus. 2000 anos para nós. Agora eu te pergunto, passou rápido ou não? O tempo da graça está acabando. O tempo da dispensação do Espírito Santo está acabando. Então, este tempo que estamos vivendo é o tempo mais poderoso da história da humanidade. Esse períodozinho, até a retirada da igreja, vai ser o período mais supremo de Deus na face da terra, que é a preparação para a volta de Cristo. Porque é o seguinte, a igreja do jeito que está, Jesus não volta não, hein? Esquece isso. Porque ele vem buscar uma virgem, imaculada, pura, sem mancha, sem ruga, sem mácula nenhuma. Essa é a igreja que ele vem buscar. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é o tempo da santificação. Diga santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: e o Deus da paz, porque quem santifica é Ele. Diga comigo, quem santifica é Ele. Mas para Ele me santificar, eu preciso desejar isso. Eu preciso largar a mão da minha velha natureza. Eu preciso largar a mão do velho. Eu preciso entender isso. Para que Ele me santifique. Então diz lá, e o Deus da paz vos santifique em toda a vossa alma, em todo o vosso espírito, em todo o vosso corpo, para a vinda do Senhor. Amém? Amém, amados? Então é este o tempo que Deus está levantando no meio do povo dele. Amigos do noivo. Mas existe isso? Não é uma igreja só, não. Tem a igreja, a noiva, mas tem os amigos do noivo. Aqueles que Deus usa para preparar sua noiva e iluminar o caminho dela. Foi o que ele disse lá na parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25. Aquelas 10 virgens não são a noiva, não. Mas são aqueles que preparam a noiva. Porque naquele tempo do casamento judaico, no tempo de Jesus, os casamentos geralmente, por causa do calor, aconteciam à noite. E havia um período que aquelas 10 virgens preparavam a noiva para o noivo. Então ficavam adornando, ficavam preparando tudo, tudo que precisasse, elas iam preparar. E no final, elas tinham as lâmpadas, que tinham que ter muito azeite, porque você não sabe se o noivo ia demorar ou não, o caminho, o percurso do noivo ia demorar ou não. E elas tinham que ter as lâmpadas para iluminar o caminho da noiva para ir se encontrar com o noivo. Por isso que ele fala aquela parábola. Ele fala, se referindo ao que acontecia quando acontecia um casamento judaico. E Jesus está falando assim, eu tenho os meus amigos que eu vou levantar neste tempo para preparar minha noiva. Tanto é fato isso, que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, põe lá. Eu não ia falar isso, mas já que veio o assunto, vamos colocar. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo entendeu bem a função dele. A função dele não era noiva, mas a função dele era amigo do noivo, para preparar a noiva. E Deus faz isso, tem essas coisas no reino dele. Então, neste tempo, ele estava levantando homens cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento da glória de Deus, para preparar a noiva, confrontando
afirmando, falando os tempos de Deus para a noiva, falando do que Deus quer que nós façamos, preparando, ensinando, ministrando, até que elas estejam prontas. Você não está entendendo. Dê um aplauso a Jesus, por favor. Eu estou provando para você que Paulo não se considerava noiva, mas amigo do noivo. João Batista não foi considerado noiva, mas foi considerado um amigo, porque ele preparou um povo para Jesus pregar para eles. Ele foi adiante de Jesus, ele mesmo fala lá em João capítulo 3, ou Lucas capítulo 3, João capítulo 3, ele fala assim, eu sou amigo. Eu estou preparando o povo, as veredas, para Jesus ministrar as veredas no coração do povo. João capítulo 3, deixa que eu vou lá. João capítulo 3, olha o que ele diz. É João capítulo 3? É João capítulo 3. Ele diz assim, a noiva pertence ao noivo. Versículo 29. O amigo do noivo que ele assiste. Alô? O amigo do noivo que ele assiste, espera e ouve. E alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. O dia que a igreja for entregue, os amigos vão estar juntos. Mas como amigos, eles vão estar em volta de Jesus, preparando a ceia. Ou seja, servindo a ceia junto com o noivo, porque eles são os amigos. Dê um aplauso a Jesus. Meu trabalho é ser amigo do noivo. Não é que eu não estou me exaltando com isso. Porque é o que diz a palavra. Preparando, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Preparando a noiva, ministrando. E como apóstolo, eu preciso apostolar, eu preciso ir em muitos lugares para falar a respeito disso. Preparando muita gente, porque Jesus está vindo mesmo. Agora, veja bem, então, você pode perguntar assim, o que fazer? Qual é a minha função então? Qual é este tempo? O que eu tenho que fazer neste tempo? Abra em Oséias, capítulo 10, versículo 12. Semear para vós injustiça, nós todos precisamos fazer isso. Ceifai segundo a misericórdia, não segundo você mesmo. Amém? Ok. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. Diga, é tempo de buscar o Senhor. Amados, eu vou dizer então um aviso, é o tempo mais importante que nós estamos vivendo na história da humanidade. E é o tempo em que mais precisamos buscar ao Senhor. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Até que venha o quê? E chova o quê? O que é essa chuva? O avivamento. Diz que ele vem como chuva. Chuva seródia, as últimas chuvas, o que o lavrador muitas vezes espera, as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras já vieram no dia de Pentecostes, amém? Diga comigo, as primeiras chuvas vieram no dia de Pentecostes. Agora diga, as seródias, as últimas, vai acontecer agora. Vamos encerrar? Atos 3, 21. E, amados, é o seguinte, o ofício profético naquele tempo não era brincadeira, não. Você pensa que é brincadeira? Às vezes a gente reclama à toa. Por exemplo, o profeta Isaías, ele teve que andar 1 ano nu. Sabe o que é isso? É brincadeira isso. Para mostrar ao povo que eles estavam nus. Mostra para o meu povo que ele está nu, anda 1 ano nu. Que ele tinha que dar esse recado para o povo. Olha o que era o ofício profético, amados. Vocês pensam que era moleza? O outro, o profeta Ezequiel, você vai ficar deitado 6 meses de um lado, e depois 6 meses do outro. Para mostrar para o meu povo que ele está acomodado. Que eles não querem saber de mim, que eles se cansaram de mim, que eles estão enfadados de mim. Então você vai fazer isso. Para mostrar para o povo do jeito que eles estavam. Amados do céu, não vamos brincar com isso não. E uma das coisas que está faltando hoje, e que Deus está gerando em mim, um temor que você não calcula, eu falei para ela, eu estou com temor de Deus, porque muita gente não tem temor de Deus. Você tem quem dentro de você?
do Espírito Santo. Pensa bem. Jesus falou sobre isso. Pensa bem sobre o que você tem. Que tempo é esse? Da dispensação ainda, mas já está terminando. Como nos tempos de Noé. Olha como está a igreja. Será como nos tempos de Noé? Comiam, bebiam, se casavam, davam-se em casamento. É uma loucura o que tem por aí. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam. E Jesus está falando, vai ser a mesma coisa. Muitos não vão perceber. Vamos dar valor àquilo que é pão, aquilo que é poder de Deus, aquilo que é a graça de Deus, aquilo que é a intimidade de Deus, amados. Vamos entender este tempo e vamos largar de viver só o nosso tempo aqui. Amém? Amém. Aleluia. E aí é o seguinte, nós estamos sendo preparados para quê? Quando que Jesus volta? Qual este tempo? O qual convém que o céu contenha, né? Está segurando, os céus estão contendo Jesus. A glória lá do alto está contendo ele. Até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, ele está falando deste tempo agora. Está se referindo ao tempo que haveria. Olha, os céus estão segurando Jesus até o tempo da restauração de tudo. Então está chegando essa unção na nossa vida. Por isso que fala, é tempo de buscar Deus como nunca, para que toda a nossa vida, todas as famílias que estiverem buscando, estiverem alinhadas com Ele, vão ser restauradas em tudo. Diga tudo. Porque Deus não faz nada pela metade. A obra que Ele começou irá de ser completa até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja. Amado. Nós vamos encerrar. Mas ainda falando um pouquinho sobre o ofício profético daquele tempo. Oséias, que nós lemos uma passagem lá de Oséias. Deus manda ele se casar com 2 prostitutas. Deus está louco? Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Sabe por que ele mandou o profeta se casar com 2 prostitutas? Para mostrar a prostituição do povo de Israel. Para mostrar o estado que eles estavam. Estava uma bagunça. Porque eles estavam se prostituindo com outros deuses. Com deuses estranhos. E hoje, amados, a idolatria é uma coisa que está dentro do coração, tá? Tem tantas pessoas que acham mais importante aquilo que eles gostam do que a glória de Deus. Então, aquilo que eles pensam é mais importante, é mais primordial do que a presença de Deus, do que buscar a presença de Deus, amado. Tem muitos de nós que estamos caminhando um caminho muito perigoso. Mas Deus é bom, Ele está nos alertando, amém, queridos? Este é o tempo, em nome de Jesus, é o tempo de muita graça, é o tempo de muita unção, para a restauração de tudo. É um períodozinho que nós estamos vivendo. E começamos a viver a partir do ano passado. Então, é um tempo muito curto de preparação, assim como foi preparação para receber o reino, preparação para receber o tempo da lei, e assim que Deus faz. Agora é este tempo. Fecha os teus olhos. Aleluia. Deus é bom.